Oiê, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Hoje a gente está começando aqui mais um episódio do Pod Live. Hoje muito especial, porque a gente vai falar de um assunto que, desde quando eu tive a ideia de começar a fazer o podcast aqui, era um assunto que eu queria trazer, porque além da importância, é algo que eu vivencio também. A gente vai falar sobre adoção. Hoje a gente vai estar recebendo a família Nogueira Rocha, que é composta por dois pais e duas crianças. Eles se tornaram pais através do processo de adoção e a gente vai estar tendo esse bate-papo para conhecer mais a história deles, né, da família Nogueira Rocha. Eu vou estar chamando os meninos aqui e a gente vai falar um pouco sobre trazer aqui. Eu já chamei os meninos, estou esperando eles conseguirem conectar. Estou muito feliz que eles aceitaram o convite. Os meninos estão entrando. Oi! Oi. A gente nem sabe direito com esse negócio, não. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí? Fingindo costume aqui. Fingindo costume. Você não sabe a ansiedade que foi o dia todo. Eu sempre falo pro pessoal que é um bate-papo entre amigos. Que todo mundo que eu convido fala, eu tenho vergonha, eu vou ficar com medo. Fala, não, eu também não tenho experiência, eu estou fazendo assim, bem natural mesmo. E aí vocês não precisam ficar preocupados, não. Se a internet cair, a gente volta. Então, beleza. Tá ótimo, então. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo bem com o áudio? Tá ótimo. Tá ótimo. Para você aí também? Tá bom. Eu queria que vocês se apresentassem. Eu vi que tem muita gente que acompanha vocês que está entrando aí. Mas que vocês se apresentassem. Depois eu vou deixar a live postada aqui no YouTube, né? Começa. Então, eu sou o Renan. Eu e o Rodrigo, né? A gente está juntos já há 7 anos. A gente é casado já há 7 anos. E a gente desde sempre pensava em ter filhos. A gente sempre soube que seria por via da adoção. Então era um desejo já do casal, desde o começo. Era um desejo individual meu e também era um desejo individual dele. Então, quando a gente começou a conversar sobre aprofundar-se no relacionamento, já era uma conversa que a gente tinha desde quando a gente começou a se relacionar. Que queríamos ter filhos e que viria por via da adoção. E como que foi o início do processo? A gente não tinha muita informação, não tem, na verdade, né? Muita informação de como funciona, né? As pessoas. E aí, assim, a gente vive numa cidade muito pequenininha. A gente mora em Crixás. A cidade tem no máximo 20 mil habitantes. E Crixás? nós somos o primeiro. Da Laís? Nós somos o primeiro. Isso mesmo. A gente está bem aqui na região noroeste, né? Você está mais no sul, a gente está noroeste. Nossa cidade do ouro, né? Da mineração. Tá? O forte da cidade é a mineração e a agropecuária. Uhum. E a gente não tinha muita informação de como funcionava o processo. E aí eu sou mais curioso, né? Fui atrás, fui buscando informação e aí descobrindo as coisas e mandando para o Rodrigo. Sobre como funcionava o processo para a habilitação à adoção, né? E aí, isso em que ano? Em 2020. A gente começou em 2020, né? Isso. Então, assim, basicamente, né, a gente foi pesquisar, vamos ler a respeito, né? Como que era essa habilitação, qual que era o passo a passo. Então, acho que o primeiro passo, assim, né, se a gente for dizer, né, e assim, foi pesquisar mesmo, foi ler sobre, acompanhar quem já tinha
feito o processo, né? Então, hoje no Instagram tem muita gente que adotou, então tem muita coisa hoje sobre. Então, a gente foi ler, foi consumir, né, essas informações para aí depois a gente dar o primeiro passo, assim, né, juridicamente. O primeiro passo, na verdade, é aquele cadastro, né, no SMA lá, no Sistema Nacional de Adoção, que a gente fez em um dia à noite em casa, a gente foi lendo todas as informações, a gente descobriu que a gente fazia esse cadastro antes de ir buscar a vara da família do nosso município, para a gente dar a entrada no processo aqui também. E aí a gente já... Na pandemia, né? Foi. A gente estava aqui em casa um dia à noite, falei, vamos fazer nosso cadastro. Eu pensava que, tipo assim, vamos fazer nosso cadastro, agora um ano e a gente vai dar a entrada no processo. Não. A gente fez esse cadastro e já levou o primeiro baque, porque o cadastro, a gente tem que ser muito sincero ali, né, naquele preenchimento dos dados, dos perfis que a gente está buscando, enfim. Foi uma conversa, né, entre os dois bem séria, assim, para a gente definir o que a gente queria, quais eram as nossas características das crianças que a gente estaria adotando. Até então, nesse primeiro momento, eram crianças mesmo, a gente não tinha ainda, nesse momento, pretensão de adotar adolescentes. Isso veio bem depois. Isso acontece muito, né, no processo. A maioria das pessoas chegam querendo bebês, geralmente de 0 a 2 anos, né? E aí, quando a gente está no processo, que a gente entende o verdadeiro motivo de adoção e entende que esse perfil faz com que o prazo seja mais longo, muita gente acaba alterando o perfil, né? Exato. E, assim, no nosso caso, era um perfil assim, mais aberto, era até para 5 anos, mas ainda assim eram crianças, né? Passado esse primeiro contato... E assim, só acrescentando, é que assim, eu acho que para o Renan também foi, para mim, essa parte da inscrição, né? Fazer o cadastro foi muito difícil, porque, assim, é como se você estivesse escolhendo assim, um produto. Então, assim, para mim foi muito difícil. Se era irmão, se não era, se era indígena, se não era, se era branco, se era preto, exatamente, doença tratável. Eu me senti assim também na hora de preencher. Bem baqueado, assim, muito, assim, nossa, meu Deus, né? Então, tive que levar para terapia. Mas é sério, eu entendi. Eu acredito. É como se eu tivesse excluído os outros perfis que eu não estava colocando como me habilitando, eu estivesse excluindo ali, né? Só que depois eu entendi que a gente tem que ser muito sincero nesse processo, porque é uma coisa muito dura, né? É uma coisa muito séria. Então a gente tem que estar eu acredito que o perfil, eu acredito particularmente, que se ele fosse preenchido depois do curso, a gente não teria essa sensação, talvez, porque o curso, ele ajuda a gente a entender o porquê desse perfil que a gente tem que preencher, né? A gente fala que o nosso curso foi um divisor de águas, assim, no nosso processo. A gente estava em pandemia, foi online ainda, a gente não pegou o processo de curso presencial. Até porque a gente aqui não tem a equipe multidisciplinar, né? A equipe forense. Então, assim, a gente teria que deslocar para uma outra cidade, né? Acho que aqui é a mais próxima, onde tem a equipe que nos atende, né? Nos atendeu até algum tempo atrás, é em Goianésia. Então, assim, a gente teria que fazer esse deslocamento, a gente não sabe quantos dias ia ficar lá, até porque o curso é praticamente uma semana. Então, isso também na pandemia nos ajudou, porque o curso foi totalmente assim online e facilitou esse deslocamento. E a gente conseguiu fazer mais rápido, porque a gente deu entrada no processo, tipo, 2 meses depois a gente já conseguiu fazer o curso. Coisa que se a gente não tivesse em pandemia, só abriria uma turma no ano seguinte, a gente demoraria muito mais para ter conseguido. Então, acho que o primeiro passo então foi esse, foi fazer o cadastro, né? Depois
a gente teve que ir no fórum, então pegamos novamente uma ficha para preencher, que é basicamente as informações que tinha no cadastro, né, online, e aí a gente teve que reunir outros documentos. Então, reunir contra-cheque, reunir atestado de aptidão física e mental, né, de antecedentes criminais, enfim, tudo isso que pede, né? Então, a gente primeiro fez tudo isso, aí entregamos na vara da família e ficamos aguardando o próximo passo, que no nosso caso foi o curso. Mas assim, um parêntese bem grandão, porque o Rodrigo fala que ficamos aguardando, mas a gente não fiquei aguardando nada. Porque como é um processo, era e é um processo, só existe o nosso processo de adoção aqui no nosso município, eu acho que nos municípios ao redor também. A gente teve que ensinar o pessoal da vara muita coisa que a gente precisava fazer. Então, eles não tinham informações a respeito de como funcionava o processo, porque nunca tinham feito. Então, eu ia na internet, eu via nos blogs, eu ia nos perfis do Instagram, via, faz assim, assim, assado. E aí eu mandava uma mensagem para ele, tô cobrando do pessoal lá da vara isso, que eu sei que tem que fazer assim, assim, assado. Então, a maioria das informações e coisas que a gente conseguiu com relação ao nosso processo na vara da família do nosso município foi porque a gente foi atrás e ficava cobrando. A gente passava a documentação e a gente ficava cobrando. E aí, quando que vai ser isso? Qual que é o próximo passo? Quando que a equipe vem para atender? Então, esse aguardar, ficar esperando, não foi ficar esperando mesmo. Ele passou e logo foi já comprando o pessoal. Mas assim, o pessoal foi muito receptivo, né? Então se mostrou muito aberto. Não, eu não sei, mas eu vou buscar, né? Onde é que tem em Goiânia. Então a gente vai buscar informação para vocês. E aí, assim, acaba que o processo, ele de fato demora porque ele não acompanha o calendário da justiça. Então tem uns feriados, né? Tem uns recessos, que isso demora um pouco mais também. E teve. Em algum momento nessa primeira etapa, vocês sentiram alguma dificuldade sendo colocada pela questão de ser um casal homoafetivo ou nenhuma? Em nenhum momento no processo. Nenhum momento. Até hoje, na verdade. Nem nada. Que coisa boa. Graças a Deus. A gente tem muita sorte, assim, a gente fala. Primeiro, porque foi um processo muito rápido, muito por conta dessa nossa insistência, né, de ficar cobrando, ficar indo atrás, pedindo, indo pessoalmente lá na vara da família, porque eles têm muitas outras demandas. Essa não é a demanda principal lá da vara da família. Tem muitas coisas que são mais urgentes. Então, a gente tinha sempre que estar cobrando. Então, a gente foi um processo, assim, para ser habilitado para adoção, foi um processo super rápido. A gente entregou a documentação, fez o cadastro, passou pela entrevista, passou pela avaliação psicológica, passou pela avaliação da assistência social aqui em casa muito rápido. A gente fez o curso também muito rápido, o curso de adotantes, né? 1 semana, tudo bonitinho, você tem que entrar na hora certa, tem que permanecer por pelo tempo que o curso estiver durando ali, né? Online, a câmera ligada, muito sério. E assim, o curso para adoção foi um divisor de águas na nossa vida, assim, no sentido que expandiu muito a nossa percepção com relação à adoção, assim, né? Porque aí entra em questões que a gente desconhece, né? Então a gente vai ver um pouquinho de ECA, vai ver um pouquinho sobre cada coisa, né? Sobre família, esse desenho, essa configuração familiar, né? Que hoje a gente tem. Então, são depoimentos de juízes, né? A equipe. Então, de fato, assim, o curso foi sensacional. Foi sensacional. E foi um curso que não foi só uma regional daqui, né? Então, assim, foi um curso a nível de Goiás. Então, tinha gente de Rio Verde, tinha gente de Catalão, tinha gente de todos os cantos, né, do estado. O meu foi em 2018, ele chegou a ser presencial, mas eu tenho amigos conhecidos que me procuraram o ano passado e esse ano, e que continua tendo a opção do curso online. Acho que é algo que eles adotaram na pandemia e acho que é algo que acaba até agilizando, né? Consegue encaminhar mais rápido. Tem gente entrando
perguntando detalhes da adoção. Então, como a gente já falou, que o primeiro passo é preencher os documentos, né? No SNA, Sistema Nacional de Adoção, você entra no site, né, do Sistema Nacional de Adoção e você vai fazer um cadastro. Colocar seus dados e colocar o perfil da criança que você deseja. Esse perfil, ele pode ser alterado, né? Então, é interessante que as pessoas saibam, porque após o curso de adotantes, é muito provável que esse perfil mude, porque foi o nosso caso e é o caso da maioria das pessoas. Porque a gente ainda tem aquela percepção, tinha, na verdade, né? Uma concepção de eu vou adotar bebê, que é mais fácil, você adaptar, você vai moldar a criança, que é uma ilusão. Então, assim, a gente vai a partir do momento que você vai, passa pelo curso, assiste, vê os depoimentos, ouve as crianças, porque tem depoimentos das crianças, tem depoimentos dos pais que adotaram, os juízes, os promotores, né? Então, é muito interessante. Assim, esse perfil pode ser alterado. Procura a vara da família, no nosso caso aqui, a da família não tem uma vara específica, ele é a vara da família que engloba todos esses casos. E para dar entrada na documentação por lá também. E aí eles vão marcar primeiro o curso, depois as avaliações? Ou eu acho que é o contrário. Eu acho que é primeiro as avaliações, depois o curso. Isso. Mas no nosso caso, como já tinha um curso pré-agendado, então nós fizemos primeiro o curso. Então, termina o curso, a gente já está com o próximo. Oi? O meu foi o primeiro curso também, depois as outras avaliações. Foi. Porque eu acho que muda de lugar para lugar, assim, essas mudanças. Que a gente foi percebendo ao longo. Para quem estiver assistindo, só entender, esse curso é um critério exigido, é obrigatório, né? Para dar andamento, tem que fazer o curso. Então, foi isso. O cadastro, né, no CNA, aí depois reúne todos os documentos que lá exige, né? Que também não é nada difícil, é muito tranquilo, né? No nosso ainda tivemos que preencher uma ficha lá aqui na vara da família, mas isso também não. Aí depois fizemos o curso. Então a gente aí termina o curso e a gente precisa aguardar, né, a certificação, a emissão do diploma, porque aí vai juntar isso no processo, né? Isso. E após isso aí a gente tem que ficar aguardando agora, né, a equipe, né, a pessoa que pretende aí tem que ficar aguardando, né, agendar essa visita e as entrevistas com a equipe multidisciplinar ou multiforense, né? Então, praticamente o nosso passo a passo foi esse. Então, a gente passou pelas entrevistas, então, geralmente é um psicólogo, uma assistente social, uma pedagoga forense. Então, elas fazem as entrevistas, a psicóloga faz os testes e depois, né, pode ser no mesmo dia ou não, faz essa visita em casa, né, para ver se, de fato, esses pretendentes têm condições de receber uma ou duas ou mais crianças, né? Então, eles também fazem essa visita, essa análise, e no final eles emitem um relatório que aí, né, é favorável ou não, e aí manda para o juiz, que aí, a partir da leitura do juiz, aí manda para o Ministério Público se manifestar, que aí pode ser favorável ou não, né? Então, no nosso caso, foi favorável tanto a avaliação, né? Os sinais meninos maravilhosos, assim, né? Até hoje a gente mantém um contato com elas, amizade. Então, sempre quando precisa, inclusive no ano passado, quando ela soube que a gente tinha adotado, né? Eles estavam fazendo um curso também, era online, então a gente participou ali, teve um momentinho que a gente entrou para falar sobre o nosso processo, nosso case de sucesso, né? Mas aí tem todo esse passo a passo, assim, não é fácil, que vai, depois volta e você fica apreensivo, e aí o Ministério Público não responde, demora um pouco, e todo esse processo a gente vai acompanhando pela internet, então a gente tem um número, tem um código, e a gente vai acompanhando em que fase é que eles estão. Mas assim, é engraçado, porque quando chegou, depois do relatório, que aí tinha sido favorável, né, que aí o juiz
emite um documento, o Ministério Público se manifestar, e aí nada do Ministério Público. E, gente do céu, vai entrar agora, né, dezembro, e nada do Ministério Público. Aí eu sei que o Renan tem uma história engraçada, que ele, inclusive, foi atrás do promotor, né? Levei uma carteirada. Dei uma carteirada no promotor. Gente, eu estava muito ansioso, sabe, com o processo, com o que estava acontecendo, porque eu sabia que, né, eu queria muito ser pai, e aí, a partir do momento que eu decidi que quero, eu queria para ontem. Então, teve um momento que a gente, tipo, o processo ficou, porque quando você monta esse processo, passa por toda essa etapa de fazer o cadastro, ser solicitado para fazer entrevista, passar pela assistente social, pela psicóloga, você recebe o número do processo e uma senha, e você consegue acessar, né, esse processo. E aí chegou um momento que esse processo parou no Ministério Público, que era só um, tipo, um ciente dele, uma assinatura. E aí demorou, tipo, 3 meses, 2 meses. Aí eu fui no Instagram, procurei o promotor. Não é pra fazer isso não, tá? Mas eu fiz. Eu fui no Instagram do promotor, procurei ele, conversei com ele, falei sobre a nossa história. Aí ele respondeu só lá assim, esse não é o local para falar sobre isso. Uma coisa assim, só sei que no mesmo dia, no mesmo momento, ele foi lá no processo e deu ciente dele. Estava detectado já, era à noite. A gente olhava o processo 3 vezes o dia. Aí chegou assim, de manhã não tá, meio-dia não tá. Aí a gente estava já deitado, aí falou assim, como é esse processo? Embora a gente já sabe, não é que não deu nada. Quando chegou lá, a gente olhou, como é que já tava. Aí eu contei pra ele que eu não tinha. Porque geralmente eu sou mais impulsivo, ele é certinho. Cara. Eu não, eu já faço as coisas por impulso, eu faço primeiro, depois eu penso, né? Então, me perguntando onde faz o cadastro. No SNA, Sistema Nacional de Adoção. É um site que tem. No Google consegue. O primeiro cadastro é sempre no SNA. E você vai precisar desse número do processo quando você for na vara da infância ou da família do município para dar abertura no processo local, né? Que é onde vocês vão fazer, onde você reside, passar por todas essas entrevistas, passar por todo o processo. Enfim, aí o promotor disse que não era o local, mas foi lá e deu ciente do nosso processo. Então isso é que importa. E até então não sabia, não. Aí eu contei para ele, que era isso que o promotor tinha deliberado lá, né? Sido favorável. Mas é assim, infelizmente tem uma burocracia que se a gente não ficar no pé, enrola e demora. Ele acabou, ele até agradeceu, porque era uma coisa que ia passar, porque tinha tantas outras demandas, né? Mais urgente, porque é sempre muito urgente, porque a gente está numa regional, no município, que só tem um promotor e um juiz para todas as demandas. Então, a gente entende que é também muito... Tem que ser burocrático, a gente sabe, mas algumas coisas ficam presas em pequenas, tipo um ciente, uma assinatura digital de alguém que já resolveria. Então, acho que a gente ficar em cima também, né, quando a gente quer, a gente... É interessante. E aí ele pediu para depois você ir lá na promotoria. Eu pensei, nossa, você foi convocado pelo Ministério Público, porque eu chamei o nome lá no Instagram, mas ele queria saber sobre o processo, parabenizar pela atitude e tal. Foi bem legal ele. Entendi. E aí foi, né? Pode falar. Tem um detalhe importante que eu, inclusive, fiquei muito curioso, porque quando eu fiz o meu, não conheço essa opção, que é sobre busca ativa no Instagram. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que vem a ser e como que foi isso? Tá. Então, nesse processo de adoção, a gente ficou muito envolvido com todas essas questões de grupo de apoio, grupo de apoio à adoção, porque existem muitos grupos de apoio à adoção, inclusive aqui no nosso estado a gente tem um que a gente participa, né, que é o que a Vera colocou a gente, que é o GA, que é o de Goiânia. A gente participa online, né, às vezes a gente participa do grupo mesmo do WhatsApp e eles fazem alguns eventos. A gente participou de um evento online apenas e agora os eventos estão sendo presenciais em Goiânia. Mas em todo o estado tem um grupo de apoio à adoção.
Então, eu procurei os grupos de apoio à adoção de todos os estados. E nessa, eu encontrei o grupo de apoio à adoção do Pernambuco. O Seja, com CE, CEJA. E aí, né, eles começaram a postar buscas ativas para adolescentes. Então, eles postavam ali as fotos, as características, o que os adolescentes queriam. Às vezes eram pequenos vídeos e às vezes eram só as fotos com as descrições dessas crianças e adolescentes e o que eles esperavam de família. Nessa, a gente já estava habilitada, a gente já tinha passado por tudo. É muito legal essa parte da história, porque, assim, um dia antes, eu, que era a pessoa que era mais reticente, assim, eu era mais contra esse negócio de adotar crianças maiores e adolescentes. Pra mim não ia rolar, eu queria um bebezinho, criancinha. E aí, tipo, eu comecei a trabalhar numa escola, eu comecei a trabalhar com pré-adolescentes também. E aí eu comecei a conversar com o Rodrigo. Falei, olha, eu acho que na minha cabeça esse negócio de ser só bebê já não existe mais. Eu acho que a gente pode sim abrir nosso perfil até uns 12, 13 anos. Pra mim tá tudo bem. O Rodrigo falou que pra ele nunca tinha sido uma questão e tal, que era comigo, né? Essa questão. Isso tem que estar aberto, que é um processo difícil. Depois a gente vai chegar na parte que não são só flores. E aí, a gente tinha conversado sobre isso um dia antes do que aconteceu, que foi a página, né, do Seja, lá de Pernambuco, postar o vídeo dos nossos filhos, que era um videozinho curto, onde tanto o João quanto o Jackson falavam sobre eles e sobre o que eles gostavam de fazer. E aí eu fiquei apaixonado imediatamente pelos dois. E aí eu mandei para ele a publicação no Instagram e falei, amor do céu, estou apaixonado, estou perdido de amores por esses Nasceu no meninos. coração. Nossa, meu coração bateu fora da boca. E aí eu mandei para ele, e tipo, eu tava falando com ele, e aí lá no fim da publicação tem os contatos, né, os meios pelos quais você vai contactar para se colocar disponível para adotar essas crianças e esses adolescentes. E aí eu tava conversando com ele no Instagram e eu já tava mandando e-mail no computador para nos colocar em contato, né, com os meninos. Isso aconteceu numa sexta-feira. Na segunda-feira, o pessoal do Seja lá de Pernambuco já encaminhou o nosso contato para o pessoal do abrigo onde os meninos ficavam e para o pessoal do Ministério Público, Alexandra. Da assistente da juíza lá. Eles são muito organizados. O Pernambuco ele está anos-luz à frente de Goiás no sentido de organização para adoção, acho que até por conta das demandas que são maiores, tá? Pelo que a gente entendeu. Então, assim, eu mandei esse e-mail na sexta, na segunda-feira eles já retornaram, dizendo que já tinham encaminhado o nosso e-mail para as pessoas que eram responsáveis pelo abrigo onde os meninos estavam e já tinham marcado uma conversa com as meninas do abrigo para quarta-feira. Então, em menos de uma semana, a gente já estava em contato com o pessoal do abrigo onde os meninos moravam. Isso já em 2021 ou ainda 2020? 2022, ano passado. Para habilitação, a gente habilitou em junho, e aí a sentença saiu em fevereiro de 2022. Então, a gente iniciou em 2021, em junho, e finalizamos em 2022, isso, em fevereiro, né? Aí, em março, a gente já entrou no cadastro, então nosso nome já estava lá, e com essa senha, eles geram a senha, a gente consegue olhar a nossa colocação. Então, assim, dentro da cidade, a gente era o primeiro, né, que é uma fila mesmo, e aí tem. Só que de Goiás, a gente já estava em 1.000 e alguma coisa, né, na fila, assim, que era até 5 anos, né? Então, tem isso também. E aí a gente começou. Aí nessa quarta-feira, onde a gente pare com as meninas do abrigo, onde eles viviam lá em Pernambuco, em Recife, elas perguntaram se a gente já queria falar com eles no mesmo dia, se eles queriam falar conosco. Então a gente entrou em contato com elas de manhã, a gente tinha uma lista do que é que a gente
queria saber do que a gente, qual que eram as características dos meninos, o que eles tinham de doenças tratáveis ou não, o que a gente precisava saber sobre a socialização, sobre o que eles gostavam de fazer, não gostavam de fazer, o que gostavam de comer, o que não gostavam. E aí a gente fez essa entrevista com elas, e elas conosco, a gente conversou, e elas perguntaram se a gente tinha interesse em falar com os meninos naquele dia. Interesse em continuar. E aí você conhece toda a história, né? Todas as dificuldades, né? E aí, enfim, a gente tinha que dar uma resposta, né? Mas, assim, como de fato foi amor à primeira vista, né? Então, assim, a gente nem pensava. A gente nem imaginava. Esse negócio de amor à primeira vista não existe. É do seu filho, mas existe. Foi uma coisa muito boa à primeira vista. A gente mandou, e aí depois eles falaram que iam encaminhar o e-mail, aí a gente falou assim, não, a gente já não conseguiu trabalhar mais direito, a gente só ficava pensando nisso, né? Não, tá louco. E é incrível, né? Acho que só quem passa entende. Parece que quando você vê a foto ou o vídeo a primeira vez, a criança nasce no coração mesmo. E aí, dali para frente, eu lembro que eu fiz acho que 1 ou 2 visitas para os meus filhos na época, porque estava em plena pandemia, bem no começo. E aí, quando me perguntava assim, quer dar continuidade, igual vocês falaram, eu pensava assim, gente, eu cheguei a falar para o psicólogo, eu falei assim, eu me sinto até ofendido você falar isso, porque para mim já está resolvido. Muito isso. Eu ficava, tipo assim, quando eu me referi, para não me chamarem de louco, assim, quando eu tava falando com outras pessoas, eu não falava, meus filhos. Mas quando eu tava falando com o Rodrigo, ou mandando mensagem, ou falando com ele, eu só falava meus filhos. Desde o primeiro momento, assim, que a gente começou, viu o vídeo deles, que a gente não tinha tido contato com eles, a gente falava, nossos filhos, meus filhos, meus filhos. E lá, assim, eles mantêm, né? Então, até ter os candidatos, passar, enfim, né? Teve candidato, tá no perfil, aí eles retiram o vídeo, a foto. E a gente foi acompanhando, falou, nossa, continua, não tirou. Aí tinha uma postagem de um outro rapaz que também se interessou, né? Aí a gente ficava, esse aí não, viu? Pode vazar, que é nosso. Nossa, eu nem conheço ele, desejo e paz que ele encontre os filhos dele, mas ele tinha encontrado os meus filhos e ele ficava colocando no comentário do vídeo deles lá, eu quero muito esses meninos, vou mandar e-mail para gente. Eu já tava assim, você não quer. É bom você não querer, porque eles são meus filhos. Enfim, o André tá perguntando a idade dos filhos de vocês. 11 e 14. Então são 2 meninos. Dois meninos, eles são irmãos biológicos? Não, são irmãos biológicos, são 2 meninos. O João de 14 e o Jackson de 11. São nossos 2 bebês. Não pode falar que é bebê, porque a gente está tentando tirar do João, principalmente o mais velho, que ele não é mais bebê, que ele é adolescente, mas dos pais, né? Rola cheio e rola beijos sim. Mas é bebê. E como que foi esse início? O contato primeiro foi virtual e depois presencial? Isso. Acho que a pandemia facilitou muito, né, essa questão de aproximação, porque tem um período de aproximação, que é esse momento que você vai conhecer a criança, você vai conversar com ela. Então, assim, nós estamos em Goiás e nossos filhos estavam em Recife, em Pernambuco. Então, a gente passou 3 meses, né, falando com eles todos os dias, praticamente, por videochamada. A gente só não falava no final de semana, porque era uma dificuldade da logística do abrigo, não tinha pessoas para fazer essa chamada conosco. Mas a gente falava com eles de segunda a sexta, todos os dias, durante 3 meses. Então, e o não deve ter ficado apertado, né? Porque 3 meses é muita coisa. A gente estava muito apreensivo, muito nervoso já no final, muito ansioso. E os meninos também, porque eles achavam que isso não ia... que a gente tinha data para acabar com esse processo de aproximação. E para o processo de convivência, que seria eles virem para Goiás para já morar conosco, para ficar conosco em casa, na casa deles, a gente
gente decidiu que aconteceria só nas férias, para a gente não atrapalhar tanto, né, o ano escolar deles. A gente esperaria terminar o primeiro semestre, os dois são da educação, a gente ficou super preocupado com a questão educacional e tal. E aí a gente falou, ó, vamos esperar chegar as férias para a gente fazer tudo bonitinho. Também os dois estarem disponíveis nas férias o dia todo, 24 horas, para a gente conseguir estar se adaptando, né? E nós dois juntos à nova rotina, porque é um caos total. Muda tudo. Mas vocês não usaram o benefício da licença maternidade? Acho que até porque a gente não... O que a gente pensou? No nosso caso, né? A gente ia ter que voltar à nossa rotina em algum momento. Seja daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses. Para nós dois, que somos dois, temos certa flexibilidade no nosso trabalho, não era interessante, porque a gente queria que essas crianças se adaptassem a uma nova rotina. Nós não tínhamos intenção nenhum dos dois de deixar nosso trabalho após esse período. Eu acho que a gente ia sofrer mais se a gente passasse esses primeiros 4 meses ali tensos juntos e depois... A gente pensou assim, então a gente não usou desse benefício. Porque... embora o RH quisesse, né? O RH estava doido para tirar. Mas assim, como eles estudaram em uma das escolas que a gente trabalha, então isso também facilitou, né? A gente ficar próximo, acompanhar, saber como é que ia ser esse primeiro momento, até porque até isso a gente stalkeou a escola onde eles estudavam, viu como que era a estrutura. Aí, né? Então, a gente teve que olhar tudo isso, né? Analisar qual seria mais próxima daquela estrutura, se ia conseguir acompanhar ou não. Então, por esse também, né, esse motivo, a gente decidiu não tirar a licença e a gente seguir tentar uma rotina logo de vez. Mas só para passar a informação para quem estiver acompanhando, que pais adotantes têm direito de licença maternidade. Se for concursado, inclusive, tem direito a 6 meses, que foi o meu caso, eu peguei uma licença de 6 meses. Então, é uma informação importante da gente repassar, né? Porque nem sempre consegue levar 100, dependendo da situação. Então, o Rodrigo foi cobrado, inclusive, para tirar a licença, né? A gente não, acho que não é interessante. De fato, foi a melhor escolha para a gente, no nosso caso. Mas para quem precisa, principalmente para quem adota crianças menores ou bebês, eu acho que é interessante e é importantíssimo. O André, né? Essas foram as idades escolhidas ou vocês não tinham critério? A gente tinha, André. A princípio era de 0 a 5 anos. E aí, depois que a gente já estava habilitado, que a gente viu, né, os nossos filhos pela internet, aí a gente mudou totalmente. A gente nem sabia a idade deles, porque acho que nem eles falam muito, eu não lembro. Mas na descrição. Na descrição fala, mas tipo assim, eu me apaixonei por eles. Então, depende de ter 16, 17, eram os nossos filhos. Então, não queria saber. E eu tô aqui pensando nos 3 meses, eu só consigo pensar nos 3 meses. Eu não sei se eu ia aguentar 3 meses, não. Porque assim, como o meu foi no meio da pandemia, foi muito rápido. Foi em questão de 2, 3 semanas eu pude levar os meninos para casa. Meu sonho. Na verdade, foi assim, foi o prazo porque eu morava num kitnet, foi o prazo de eu alugar uma casa com mais quartos, mudar, e aí a gente já organizou. Mas é porque foi no ápice da pandemia, foi em julho de 2020. Então eu não podia nem ficar visitando eles no abrigo, sabe? Não podia entrar por conta da segurança. Mas 3 meses, 6 foram fortes. Era de segunda a sexta, a gente lembra até agora, era meio-dia, porque como eu estudava de manhã e outra tarde, então meio-dia era o momento que eles estavam juntos, né? Embora o seu João, ele tinha um negócio de não querer falar com a gente, viu? Chegou um momento também que eles estavam já... Eu falo, porque era verdade.
chegou um momento que eles já estavam. Foram 3 meses falando todos os tipos de chamadas, as crianças ficaram impacientes. Pai, isso não vai acontecer, eles vão ouvir. A gente falava, dava as datas, ó, no dia 28 de junho, a gente vai estar em Recife para ver vocês, a gente vai almoçar na casa onde vocês vivem, a gente vai pegar vocês para passear e tal. E aí, assim, eles também já estavam impacientes, porque a gente falava que isso ia acontecer, mas para a criança eles querem que aconteça ontem. Principalmente uma criança que está num abrigo, que ela está ali sem família. Por mais que as pessoas do abrigo elas tratem super bem, elas não têm uma família. Então, a possibilidade de ter uma família para elas é muito importante. Então, assim, a gente ficava meio que prometendo e eles achavam que a gente não ia cumprir. É porque, de certa forma, é uma coisa que eu aprendi no curso. Toda criança de um processo de adoção, ela tem uma carga, geralmente uma carga negativa aqui, né? De histórias ruins. Então, assim, essas crianças e adolescentes têm vivências próprias ou dos colegas, de histórias de família que tentou e não deu certo, de que prometeu e não foi. Então, é algo que, sempre que alguém me procura sobre o assunto, eu sempre falo isso. O adotante tem que estar ciente que a criança ou adolescente que vem pelo processo de adoção tem uma carga que geralmente é uma história difícil e ruim, né? Exato. Eu acho que é um dos primeiros passos. Teve alguém perguntando aqui se vocês acham que pós-pandemia o tempo de abertura do processo até a adoção vai ficar mais longo. Eu acho que não, até porque agora a gente tem essa questão de poder fazer muita coisa online. Eu sei que, não sei se em todo lugar, mas a maioria das varas da família, eles aceitam esse curso de adotantes até de outro estado. Então, eu sei que em São Paulo tem um monte de curso para adotantes que estão abrindo turmas todos os meses, a cada 15 dias. Então, a gente pode fazer online. Então, tem essa facilidade. Acho que facilitou. Eu acho também. Eu acho que foi um avanço que a pandemia trouxe e que não vai retroceder. Tanto que o que eu acho interessante é que quando eu fiz o curso em 2018, foi falado que estavam preparando um sistema para essa busca igual vocês fizeram, entendeu? Quando eu já fiz funciona. Pois é. Inclusive, o próprio a gente pulou uma parte. A partir do momento que você faz todo o processo, você tem aquele códigozinho lá do SNA que você pegou lá no início, você vai receber uma senha de acesso ao SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção. E lá no SNA, hoje, a partir desse ano, a partir de 2023, já existe uma busca ativa. Você consegue... como funciona essa busca ativa? Você consegue buscar crianças e adolescentes que estão ali acima daquela idade que comumente todo mundo quer, né, que é a partir dos 2 anos, em outros estados, não só dentro da sua regional ali, ou não só dentro do seu estado, no sistema nacional mesmo. E você também pode escolher, né, o estado. Quando você quiser o cadastro no CNA, você pode colocar os estados. Exato. A gente colocou 8 por aí. Sei, embora Pernambuco não estava. Pernambuco não estava na nossa A gente colocou os estados circunvizinhos e Bahia, porque a gente tem contato. Mas o Pernambuco não estava no início, não. E essa busca ativa que a gente fala, a gente fez pelo Instagram, mas agora hoje o próprio sistema do SNA já tem esse processo, né? De você conseguir. Até porque esse ano, ou foi o ano passado, enfim, quando começou já a funcionar, né? A gente já estava com eles, já entraram em contato com a gente, né? Novamente dizendo que tinha crianças no nosso perfil, e a gente falou que infelizmente não ia acontecer porque a gente já estava, né, com os nossos filhos. Então, mas depois disso ele continua, até que o pessoal deu, não sei se é bem uma cancelada, enfim, mas eles fazem algumas coisas que param essa busca, né? Então, param. Quando você já encontra... O meu foi entrar em contato perguntando se eu queria que retirasse do sistema o meu. Depois que eu já tinha me tornado pai. Eu falei que sim, porque eu sou já com 2, né? Não posso adotar mais, não.
Ai, eu não imagino, Douglas. Ah, Como que. Porque aqui 2 com 2 já é uma dificuldade. Ó, É, foi pois é. questão financeira. Apertou com a chegada dos meninos, meu maior medo é a parte financeira. Eu acho que fazem terapia todo mundo. A gente, vocês fazem terapia todo mundo da casa, acho que é menos a cachorra. Mas todo mundo. Eu, Rodrigo, Ó, os meninos, é, eu comecei a fazer com um processo de adoção, né? Então, um processo, aí eu fiz. É, sobre, embora, dependendo da equipe que avalia, ela também indica, né? Que se faz. O Renan já fazia há algum tempo já, mas eu comecei durante o processo de habilitação. Aí eu comecei a fazer e a gente continua. E com a chegada dos meninos, eles também deram sequência, né? Porque lá eles não faziam, então a gente deu continuidade. Então, sobre a quatro da parte, casa. sobre a parte financeira que perguntaram, e ligando que você perguntou, falou, ah, você 1 com 2, eu tive a experiência assim, a parte financeira realmente foi uma questão para mim, porque era eu sozinho não recebia um salário bom, claro que criança, filho tem despesa, mas eu vou repetir uma frase que eu sempre ouvi de uma irmã minha, que a, a maioria das pessoas não vai ter um dinheiro guardado para falar assim, ah, eu vou ter filho porque agora eu tenho dinheiro. Quando o filho vem, assim, a gente se obriga a conseguir. Não é fácil, né? Muda muita coisa. O meu mesmo mudou, assim, da água para o vinho. Minhas despesas de um kitnet passou por uma casa, e aí mais as despesas de criança e tudo. Então, assim, eu tenho essa mudança que é muito forte, a gente precisa pensar mesmo nisso, mas que eu acredito que não pode ser um empecilho, né? exato. Porque a gente tinha muito isso, até nos cursos que a gente fez de adotantes, eles falam, né, de que só adota quem é rico. E a gente não é rico, a gente trabalha. Nossa, eu trabalho na educação do município, então, assim, a gente não tem um salário estratosférico, nós temos um salário que a gente trabalha e dá para pagar as contas. Então, assim, nós tivemos esse privilégio, a sorte de podermos nos programar para a chegada dos meninos, no sentido de o Rodrigo é muito organizado, então, tá, vamos abrir o processo, então vamos abrir uma conta por poupança com o dinheiro para a chegada dos meninos. Então, a gente teve essa sorte, Mas assim, é porque a pandemia ajudou bastante, a gente sair de casa, então não tinha que ir meio fora, nem nada do tipo, a gente ficava mais em casa. Então, a gente conseguiu. Né? Também estavam programados, e aí com a pandemia aconteceu. Então a gente conseguiu, né, juntar uma grana, tá, para a chegada dos meninos. Mas essa questão financeira, eu acho que não precisa nem pensar. Assim, se tiver condição, o que a assistente social do fórum vai querer saber? Se você tem condição de receber uma ou 2 ou 3 crianças, qual seja qual for o perfil que você colocar, e de alimentá-las. E aí as outras coisas você vai conseguir como qualquer outra família. Eu acho que essa questão financeira não deve ser o que menos pesa, assim, o que menos deve se pensar no processo todo. Eu acho que a questão que mais pegou aí pra gente, né, na chegada dos meninos mesmo, foi a questão da adaptação deles a nós e de nós a eles. Porque E qual foi esse primeiro contato físico? um sonho, né? A gente estava esperando, imagina, 3 meses e eles foram esperar a gente no aeroporto, foi muito fofo, a gente tem vídeo e tal. Eles foram esperar no aeroporto, com uma plaquinha, coraçãozinho, a gente, nossa senhora, eu chorei horrores. Que graça. E nesse primeiro momento, eles foram esperar a gente no aeroporto, o pessoal do abrigo viu, estava combinado de que nós iríamos levá-los para a nossa parte hotel e que eles iriam ficar com a gente. Só que daí, então, a gente não conseguiu mais se grudar. Então, a gente, do aeroporto, a gente foi com eles para lanchar, e aí a gente, tipo, não tinha coragem de deixar eles voltarem para o abrigo, né, depois. Aí a gente foi e conversou com a coordenadora do abrigo, que estava com a gente.
ela já Mas imaginava, ela já viu? imaginava. Ela Assim, já ela estava já com uma tinha até levado uma declaração, declaração atrás. Se fosse, né, ela ia perceber ali no processo daquela aproximação, que como tinha funcionar e qualquer coisa ela levava eles. Mas ela já tinha isso aí em mente, ela acabou levando uma autorização, levou os documentos deles e a gente já ficou com eles para sempre, até hoje. a gente lembra até hoje dessa data, 30 de junho. Foi. É, Eles estavam sem roupa, eu sempre falo não tinha levado. que para a gente adotantes existem, e uma amiga minha falou isso também. A gente tem várias datas de aniversário. Tem a que conheceu, a que levou para casa. Pela primeira vez. É. Foi essa. E aí Verdade. vocês foram para a cidade deles e vieram para de vocês. Quanto tempo demorou isso? A gente foi para Recife e a gente ficou 10 dias? Foi, 10 dias. 10 dias. A gente ficou 10 dias, só porque nossa combinado com a Justiça lá de Pernambuco era que a gente ficasse com isso ao abrigo deles nesses 3 ou 4 primeiros dias para visitar e ir embora. Só que isso não aconteceu. A gente pegou, eles foram esperar a gente no aeroporto e a gente pegou e eles já ficaram com a gente foi no abrigo deles no dia seguinte para pegar mais roupa. Eles tinham uma vacina. Eles tinham uma vacina também. A gente comprou roupa nesse dia no shopping, porque tava frio. A gente foi no shopping comprar roupa com eles já, e eles já ficaram com a gente, no acordo que a gente tinha alocado lá em Recife. A gente ficou 10 dias, mas assim, é porque a gente já queria vir com toda a documentação ok. Então a gente ficou, porque na semana seguinte a gente já teria audiência com a juíza para a gente pegar aquela guarda para fins de adoção. Que então a gente ficou 10 dias, mas foi mais, os últimos dias foi para passear, foi mesmo para, não tinha a ver com o processo, não. O processo mesmo se desenrolou lá em Recife. E sobre a documentação, como que chama? Esqueci. A provisória, como que funcionou? Como vocês eram de outro estado e aí depois a definitiva? Como que foi? Funciona assim, eles mandam para a Vara da Infância e da Juventude, a gente deu entrada no processo aqui da nossa cidade, toda a documentação por carta precatória. Então a gente foi e assinou, né, a guarda para fins de adoção lá em Recife, e o pessoal daqui já recebeu também. Aí, esse acompanhamento do processo é na vara onde você vive. Então, o pessoal lá do estado onde você pode adotar sua criança, se você pode adotar fora, como foi no nosso caso, eles vão entrar em contato e vão mandar toda essa documentação para o pessoal da sua vara para eles fazerem o acompanhamento. Então, a gente passou pelo acompanhamento, porque depois que as crianças estão com a gente, estão com as pessoas que adotam, a gente passa novamente por entrevista, pela visita da assistente social, esse acompanhamento que ter feito. Inclusive, a nossa sentença de adoção definitiva saiu há 10 dias atrás. Eu ia perguntar agora. Saiu, e já chega aqui em Crixás, já foi enviada para cá. Eu sei que foi enviado porque eu fico cobrando o tempo todo, né, conversando com o pessoal lá de Recife, e eles me avisaram. O pessoal daqui nem recebeu ainda, mas já a sentença já foi expedida e já foi enviada pra gente. Isso é a guarda definitiva já. Isso, já definitiva para comprar mudar o de nascimento. E aí é uma experiência que eu tive. Eu espero que vocês não precisem passar por isso. Na Receita Federal, no meu caso, por ser pai solo, foi uma luta para ficar só o meu nome. A gente vê todo dia no Instagram, então a gente já está meio preparado para passar por algum perrengue nesse sentido. Ou no caso de ter nomes de 2 pais, ou de 2 mães, ou de uma pai e uma mãe solo, então a gente já está meio que preparado para isso. O que acontece? É uma luta diária minha. O sistema brasileiro ele ainda não está atualizado com as formações de famílias. Então, por exemplo, o SUS, até a própria Receita Federal mesmo, tudo é no nome da mãe. Então, quando eu fui mudar no CPF, inclusive colocaram lá, como que é?
mãe desconhecida. E aí eu tive que entrar judicial para não ter essa informação. Até que conseguiu pôr, acho que está não informado. Então, assim, muito do nosso sistema ainda acha que tudo tem que ser no nome da mãe. Então, é uma luta de adotantes, solos de casais homoafetivos que o sistema vai ter que se adequar, já passou da hora, né? Exato. E aí, né, chegamos, a gente veio para Goiás, veio para Crixás, para o interior de Goiás, e esses dois meninos lá de Recife vieram com a gente, nossos filhos. Lá em Recife ainda a gente já teve o nosso primeiro impacto, assim, que foi o nosso mais velho. Ele chegou um momento, num passeio que a gente estava fazendo por Olinda, e ele falou assim, não vou com vocês, vou ficar aqui. Hoje a gente dá risada e ele também, né? Ele se frustrou por algum motivo que a gente nem... Eu lembro, era um passeio de parque, mas a história é longa. E aí ele falou assim, não, tipo, vocês não são nada meu, por que eu vou com vocês? Não, vocês vão ficar aqui, quero voltar para o abrigo. Aí a gente ficou em choque, porque as crianças e os adolescentes, eles testam muito a gente, né? Para ver até onde eles podem confiar, até onde vai esse amor que a gente fala para eles, que a gente ama, eles ficam testando o tempo todo. E testam o limite, né? Os testes aqui, meu filho, foram extremos. Eu Eu sempre falo assim, que não é fácil. Não são só flores, tem os momentos difíceis, e ser difícil não significa que é ruim. Ser difícil Exato. significa que exige mais da gente e que torna o processo ainda mais valioso, né? O vínculo é bem mais resistente, eu acho. E aí, enfim, a gente passou por várias coisas, a gente chegou em Goiás, né? Os meninos começaram a somatizar todas as questões, né, emocionais, psicológicas, da mudança. Então, caminho, né? na viagem para Goiás, eles já começaram a passar mal e ficaram doentes, ficaram muito doentes no início. A gente passou 3 meses indo ao hospital todos os dias, praticamente. Todo final de semana a gente estava com alguma demanda com relação aos meninos por conta dessa somatização, né? Das questões emocionais, mudança de estado. Para eles foi um choque assim, cultural também. Mas passa, tá, gente? Não. Uma vez uma amiga minha falou assim pra mim, que esses momentos difíceis, quando a gente se torna família através do processo de adoção, é igual uma dor de barriga de recém-nascido. Que os pais ficam desesperados, não sabem o que fazer, acham que não vai dar conta, mas que passa. Acho que é a última coisa do mundo, que é tipo a coisa mais... Não, é tipo, né? Seu filho, se vira. Você que é o adulto ali, você que tem que resolver. E lidar depois também, né? Com as questões emocionais, principalmente. E eles têm uma carga emocional, tem uma história antes da gente chegar na vida deles, a gente conhece, a gente respeita, mas tem os embates também, né? É interessante a gente falar, porque não são, quem vê nosso perfil no Instagram, a gente não vai postar lá os momentos que a gente está brigando, que a gente está, os meninos estão estressados por conta de alguma, a gente coloca só a parte boa, mas tem, como qualquer outra família, né? E aí, até um dia reclamando, né, falando sobre essas questões lá com a minha terapeuta, ela falou assim, são seus filhos, se fossem filhos biológicos, você estaria passando pelas mesmas coisas, talvez coisas até piores, assim, nesse sentido. Porque eles são adolescentes, eles são crianças, estão ali querendo já no processo de adquirir a independência, querer desafiar o pai. Então, é natural, é um processo natural, que todo adolescente, toda criança que está na pré-adolescência, que você vê lá o Jackson, passa. Então, não é porque eles são adotados, é porque são adolescentes que são filhos. Não, né? Passa muito por isso. Tem um rapaz perguntando sobre escola e sobre planejamento. Sobre como que a gente sentiu o momento, porque o momento era agora. Os meninos, eles estudam em uma
escola particular, mas é porque o pai, Rodrigo, tem desconto na mensalidade. E assim, a gente achou que essa escola era a que mais parecia com a escola que eles tinham lá em Recife. Em Recife, a escola era muito legal, lá eles tinham robótica, tinha educação tecnológica, o prédio mesmo, a estrutura física da escola era bem que a gente conhecia. A gente foi na escola onde eles estudavam lá em Recife, conversou com as professoras, para pegar a transferência deles também para cá, para Goiás, a gente veio. Então, eles estudam nessa escola hoje em dia, é particular, mas por conta do desconto na mensalidade que o pai Rodrigo tem. E o momento, eu acho que igual a gente falou no início, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente já tinha esse desejo, né, vamos ser pai. Eu queria ser pai antes dele, antes de eu conhecer ele, vice-versa. Então a gente meio que uniu esses desejos também. E chegou um momento que a gente pensou, eu pensei, principalmente, fala que assim, ele falava que pais mais velhos é uma coisa preconceituosa. Mas a gente tipo assim, pais mais velhos, pai e avô. Ele falava, eu não quero ser pai e avô, eu não quero ser pai quando eu já tiver 40 anos, porque eu não quero dar. Eu quero dar conta de jogar uma bola de corrida, você não dá conta ainda hoje, mas né, eu queria ser pai e avô. Já sou pai avô. E eu também, tipo, eu não queria ser pai, eu queria parece que aproveitar mais, sabe? Eu acho muito louco se eu conseguisse isso. Então, a gente um dia conversou e falou, a gente já queria antes de existir casal, a gente já queria ser pais, mesmo que somos. Então, eu acho que não tem por que a gente ficar adiante disso. Chegou o momento de fazer nosso cadastro voltar a ser cliente. E assim... a gente achou que fosse demorar muito, né? Então, a gente falou, não, vamos dar entrada agora, porque número 1, a gente já lê, né? Demora 2, 3 anos, vamos fazendo aos poucos, mas aos poucos aconteceu, né? Que a gente estava ali batendo lá na porta da justiça. E assim, duas coisas que eu acho que é importante é que hoje em dia os direitos nesse quesito estão iguais, né? Então, para um casal homoafetivo, com solo, não tem diferenciação nenhuma, que foi algo que eu já tive experiência lá em 2018, achei isso super interessante. Então, se duas pessoas têm essa vontade, é igual vocês falaram, por que adiar, né? Tem tantas crianças precisando de um lar. E uma coisa... Nesse sentido, uma coisa que a justiça está bem à frente. Assim, a gente tem que, pelo menos a gente sentiu no nosso processo, em nenhum momento a gente sofreu nenhum tipo de preconceito. E eu sou muito militante. E eu sou muito assim, bravo. As pessoas que estão aqui na live que me conhecem, elas sabem. Se eu sentir qualquer coisinha, eu já estou processando. Então, assim, não tem momento se quer que sinta qualquer preconceito ou dificuldade por sermos um casal homoafetivo. As dificuldades que a gente fala são no sentido da morosidade mesmo que a justiça às vezes tem, principalmente por conta da demanda deles, que são muito altas. Os processos, às vezes, têm uma urgência maior. Não é que o nosso processo não seja importante, mas é que existem outros processos mais importantes também. Mas com relação a sermos até no nosso curso de adotantes, existiam outros casais LGBT, outros casais homoafetivos. Existiam casais de 2 mulheres, existiam casais de 2 homens, mães solo, pais solo. Então, acho que está bem tranquilo, assim. Eu queria deixar um reforço aqui no meio da live, que eu gosto sempre de falar. Eu aprendi isso no processo de adoção. Sobre que adotar é um verbo. Eu, pelo menos, depois que eu aprendi isso, algo que me incomoda às vezes quando classificam os filhos como adotados. E adotar não é um adjetivo. Então, a criança que foi adotada, que se tornou filho através do processo de adoção, é filho.
Então, eu gosto sempre de repassar isso para as pessoas quando me procuram sobre um assunto, porque a gente tem que ir quebrando alguns paradigmas, né? Que a gente ainda vem fazendo, porque isso atinge até as próprias crianças, né? Exatamente. Essa diferenciação não é legal. E é uma coisa que a gente não ensina ainda, né, também. Né? Acho que na escola A deles gente, também. a gente sabe que vai chegar um momento, porque a gente vive no Brasil, a gente não sai da nossa bolha de vez em quando. A gente mora numa bolha. A gente mora, todo mundo conhece a gente, todo mundo conhece nossa história, todo mundo conhece os meninos já. Então, assim, é diferente quando a gente sai, né, da nossa bolha, assim. Então, a gente tá até agora, nada nesse sentido de preconceito, de homofobia. A gente A gente também está preparando eles para isso, né? É. A gente já fala que vai acontecer. No momento vai acontecer quando racismo, questão dos pretos, dos garotos pretos. Inclusive, isso a gente passou quando a gente chegou já. Então, assim, mas por ser casal homoafetivo, porque dois pais, por enquanto, A gente tem 7 anos, vai fazer 8 anos de casado já. Eu acho que o áudio está falhando um pouquinho de você. Oi? O áudio do Rodrigo, quando ele fala, tá mais longe, falha um pouquinho. Eu não ouvi. Ah, tá. A idade. Tenho 34 anos. Ah, tá. E como que foi com os meninos? Não sei. Eu nem entendi. E como que foi com os meninos essa adaptação física depois que foi? Vocês falaram desse período de médico, dessa mudança, mas em relação à adaptação familiar com o restante da família de vocês, como que foi esse acolhimento? Um processo, principalmente com o nosso mais novo. Assim, ele tinha muito ainda a concepção de que pai, família, tinha que ter um pai e uma mãe, né? Então, aí, tipo assim, chegou, cadê nossa mãe, né? E tava assim, a gente só mora gente aqui, tipo, só mora vocês, são homens, né? Assim, cadê a mãe, né? Então, a gente teve teve conversas, teve brigas, ele ficou muito estressado nos momentos, a gente respeitou, levou para terapia dele, até que ele entendeu que nós somos um casal, que nós somos dois pais, e que a partir do momento, daquele momento, ele teria dois pais. Ele vai ter, em nenhum momento, ele vai ter mãe ou madrasta, ele vai ter pai ou padrasto. Para ele, se um dia eu e o Rodrigo a gente não estiver mais vivos, se a gente encontrar outras pessoas, ele vai ter ainda pai e padrasto. Ele nunca vai ter um pai e uma madrasta. E alguém perguntou a idade de novo. Aí, ó, o João, nosso filho, ele tava no meu perfil. Vai lá e lá, colocou ele. Rodrigo 34 e Renan 32. Tá lá no meu perfil. A gente está encaminhando para encerrar. Vocês tinham comentado se os meninos poderiam dar um oizinho. Vocês autorizam? Vamos chamar. Vem, João e Jackson. Se eles quiserem, pode aparecer. Eles gostam, o João principalmente, mas ele é super assistir. E nem é Leoninho. Eu quero agradecer todo mundo que está participando na live, comentando, muita gente comentando. A gente às vezes não conseguiu ler de todo mundo, mas agradecer todo mundo que esteve acompanhando. Oi. Beijo. Daqui já. Oi, gente. Aqui. Aí, para quem está acompanhando a gente e não conhece os meninos. E João. A gente está muito feliz de estar falando da história de vocês aqui hoje, viu? Fala aí, a convivência foi fácil ou foi difícil? Ou só sendo? Foi fácil. Foi difícil. Foi difícil, mas é bom, né?
E aí, como que é ser filho desses dois pais? É bom. Bom. É bom, né? Aham, Onde tem amor sempre é bom, né? aham. Muito lindo eles. Parabéns, viu, gente? São lindos Acho mesmo. que são Bom, tímidos. só na frente da câmera. Daqui a pouco a gente vai fazer uma dancinha do TikTok. O Lucas está perguntando, o Lucas mandou bastante pergunta, ele está perguntando agora, no cadastro precisa ser casado. Lucas, eu Não. não sei, eu acredito que não, porque o meu processo, por exemplo, foi solo. Mas se tiver Exato. companheiro, aí eu não sei se é preciso ter alguma união estável, alguma coisa. Ó, no caso da pessoa ter um cônjuge, né, um marido ou uma esposa, eu acho que é necessário pelo menos um união estável, porque a gente precisa apresentar um tipo de documentação para esse cadastro. Mas é bem tranquilo, assim. A declaração de união estável já serve. Isso. Então, gente, a gente já está encaminhando para o final, que eu quero deixar salvo aqui, senão o Instagram derruba a live depois. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem nos acompanhou, para quem tem o mesmo sentimento no coração de se tornar pai ou mãe através do processo de adoção. Eu acho que, assim, pra gente era um sonho, mas era um sonho muito distante. Eu acho que para todo mundo que realmente, que tem que realmente querer, é só dar o primeiro passo, gente, fazer os cadastros, seguir pelas vias corretas, a adoção brasileira, né, que é aquela adoção de lar, pegar uma criança e começar a cuidar e criar, acho que não existe mais, acho que a gente tem que começar a fazer as coisas pelas vias corretas, né, e se é um sonho, correr atrás. A gente não pode deixar os nossos sonhos se passando. E tudo é aprendizado, né? Então, assim, a gente não nasceu sendo pais, então a gente está se tornando, eles estão ajudando a gente também nesse processo, então, para eles, né, eu costumo dizer, João, se é difícil, né, para vocês, para a gente também é. E isso a gente está fazendo junto, a gente está construindo a nossa história juntos. Não é a nossa intenção apagar a história, né, deles, né, e daqui para frente é construir uma nova história. Eu acho que É isso aí, é igual eu falei agora há pouco. Onde tem amor, sempre é bom, e com amor a gente consegue superar qualquer obstáculo, né? isso aí. E isso é Ó, tem verdade, gente. titia Por Mari mais e Eloy estão com estamos com saudade, saudade. a gente também, estamos morrendo de saudade. Estava falando sobre vocês hoje aqui em casa. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a participação de vocês, dizer que eu fico feliz de conhecer a família de vocês, de acompanhar, porque eu acompanho no Instagram, vejo os stories, tudo. E agradecer vocês estarem aqui compartilhando um pouco sobre a história de vocês e ajudando a passar informação sobre algo que é tão Dando importante, assim, né? Olha, tem mais integrante aí. Tá falhando o áudio. obrigado, Douglas. A gente ficou feliz de participar da live, de poder trocar informações com o pessoal e dizer que a gente está aberto, se precisar, se quiser, a gente está aqui sempre que você solicitar. Tá Obrigado pelo bom, eu também convite. eu me coloco à disposição também, viu? Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Um Tchau. beijo, obrigado, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.